Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos trechos de um livro que, nossa, marcou muita gente. A Menina que Roubava Livros. E já começamos com aquela frase direta, né? Da narradora. A morte. Eis um pequeno fato. Você vai morrer. Impactante. Nossa análise vai focar em partes específicas, sabe? Tentando entender os eventos e os significados ali na Alemanha nazista, mas pelo olhar bem particular dessa narradora. Exato, e esse olhar é o que prende logo de cara. A morte aqui não é, assim, aquela figura fria, sabe? Ela mesma diz que tenta ser animada, né? Embora não simpática. E tem as manias dela, tipo a fixação pelas cores. Ah, sim, as cores. O branco da neve no enterro, o vermelho do céu nos bombardeios, o negro, cor de chocolate. É quase como ela respira fundo antes de olhar para os humanos. Essa coisa das cores é muito boa. Ela chama de folga, né? Uma distração pra, sei lá, não pirar. Uhum. Isso já mostra muito de como o autor construiu essa morte, não é só uma força. Ela sente o peso, né? Totalmente. E essa folga revela uma sensibilidade que a gente não espera. Ela fala que o difícil não é levar as almas, mas olhar quem fica. São os humanos que sobram, os sobreviventes. É pra eles que não suporta olhar. Nossa, isso é forte. Não sei se é empatia como a nossa, mas talvez um cansaço, uma perplexidade com a gente, né? Com a nossa capacidade de sofrer e continuar. E essa humanidade dela aparece até nos erros que ela comete, não acha? Ela admite que se distrai, que às vezes chega adiantada ou atrasada pra buscar alguém. Sim, como no caso do piloto. Isso tira ela da abstração, deixa ela mais presente ali na história. Pois é. E eu acho que essa falhabilidade não é só um detalhe, sabe? Cria uma conexão. E contrasta essa morte, que nota as cores, as pequenas histórias, com a frieza calculada do regime nazista ali como pano de fundo. Ela acaba sendo um espelho mais sensível para a desumanidade toda. As observações dela, tipo a do piloto sorrindo, tem essa mistura de horror e uma ironia meio triste. E é nesse clima de perda, de coisa ruim por vir, que a gente conhece a Lisa Almininger. A chegada dela na história é brutal. Demais. A viagem de trem, a morte do irmãozinho Werner ali do lado dela por causa da tosse. O sonho com Hitler antes de acordar para essa tragédia. Ela já chega marcada. E o primeiro ato dela, como a roubadora de livros, é ali mesmo, no cemitério improvisado. Ela pega o manual do coveiro. Caído na neve. E o detalhe, ela não sabe ler. Então o ato não é pelo conteúdo, é por se agarrar a alguma coisa no meio do nada, da perda. Aquele livro vira uma âncora pra ela. Uma âncora mesmo. É o começo da relação dela com as palavras, antes mesmo de entender o que elas significam. Exato. E aí vem a chegada na Rua Himmel, em Moultin, os pais adotivos, Hans e Rosa Hubermann. Também é um momento tenso, né? Ela não quer sair do carro. Muito tenso. E que contraste, esses pais. O Hans, pintor, toca acordeão, tem os olhos de prata. Ele é a gentileza, a paciência. E é ele quem vai dar a chave do mundo das palavras pra ela. E a Rosa? Ah, Rosa. Baixinha, lavadeira, aquela boca suja o tempo todo, né? Salmente, salcou. Um jeito de amar tão bruto que quase engana, mas tá lá, como a morte percebe. Como que essas figuras tão diferentes ajudam a Liesel a sobreviver, a resistir naquele lugar? Olha, o Hans é o porto seguro emocional. É ele quem acalma ela depois dos pesadelos com o irmão, sabe? Aqueles que faziam ela fazer xixi na cama. As aulas da meia-noite? Isso. Começam ali com o manual do coveiro. Ele troca os cigarros que ele enrola por livros pra ela. Fausto, o cachorro, o farol. Ele literalmente ensina a linguagem que vai ser a salvação dela. Enquanto a Rosa, o que ela ensina? A Rosa ensina a dureza, a sobrevivência na prática. Aquela rispidez dela é uma casca, né? Talvez necessária para aguentar a pobreza ou o medo do regime. Ela mostra para Liesel como o mundo da Rua Himmel é duro. E do jeito dela protege a menina também. As duas influências são cruciais. E tem o Rudi Steiner, claro, o vizinho do cabelo cor de limão. O melhor amigo. Ah, o Rudy. Aquele que queria ser Jesse Owens. Isso. Até se pintar de carvão. O Rudy é a infância teimosa, sabe? A busca por alegria, por conexão, por uma vitória, mesmo que seja só ganhar a corrida para conseguir um beijo que ele nunca leva. Até o final, né? Trágico. Ele é o parceiro da Liesel nas pequenas travessuras. Roubar maçã com Arthur Berg, pegar a comida do Padre Otto. Sturm, essa parceria é um respiro de afeto no meio daquela loucura toda. Essas aventuras de criança contrastam demais com a realidade opressora. Que não é só um cenário, né? O nazismo tá ali invadindo tudo.
O tempo todo, desde ter que dizer Heil Hitler para comprar qualquer coisa na loja da Frau Diller. Nossa, sim. Até as bandeiras na rua, no aniversário do Hitler, a juventude hitlerista com aqueles líderes horríveis, tipo Franz Deutscher, que pegava no pé do Rude por causa do Jesse Owens e do amigo dele, o Tommy Muller. A pressão para se encaixar era enorme e a gente vê isso destruindo famílias, como na briga do Hans com o filho, o Hans Jr. O Hans Jr. chamou o pai de pintor de judeus, né? Já indicando perigo ali. Exatamente, e a violência do regime aparece sem disfarce, a cena da queima de livros é central, não é só simbólico, é um evento quase festivo, com um discurso sobre veneno moral. E é aí que a Liesel faz o segundo roubo, o dar de ombros. Isso, tira o livro das cinzas, ainda quente. Esse ato é muito mais consciente que o primeiro, né? Com certeza. Ela sente o perigo, o calor do livro, é um impulso de preservar algo, mas também uma oposição silenciosa àquilo tudo. E a perseguição não era só contra livro, né? O texto menciona os comunistas, como Misten, como possível motivo do sumiço do pai biológico da Liesel, a política invadindo a tragédia pessoal dela. E, claro, as marchas dos judeus para Dachau, passando por Moschin. As descrições da morte são cruas. A humilhação, a fome, o cansaço extremo e a reação das pessoas na rua. Uns olham com orgulho, outros com medo, outros desviam o olhar. É um retrato da cumplicidade, da paralisia geral. E é numa dessas marchas que acontece o ato do Hans Huberman. O pão. Ele dá pão pro velho judeu. Um impulso de compaixão. Pura. Ele vê o homem cair e não consegue não fazer nada. E a consequência é imediata. Chicotada nos dois ali na rua. Nossa. Esse ato quase destrói a família. Mostra o quanto a bondade tinha virado algo perigoso. Ser bom era um ato de resistência radical e punível. E isso traz consequências diretas pro Hans, né? A dificuldade de entrar pro partido, a convocação para aquela unidade de defesa antiaérea, a LC, quase como uma punição disfarçada. Exato. A guerra vai chegando cada vez mais perto. Bombardeio, sirene, ter que correr pro abrigo no porão dos Feidler. O medo constante. Sim. A morte vem de longe com uma notícia do Robert Holtzapfel, filho da vizinha lá em Stalingrado, e vem de perto com a queda do avião inimigo ali perto. E nesse clima de perigo, chega o outro personagem fundamental, escondido. Max Vandenburg, o lutador judeu no porão. A chegada dele muda tudo. O Max está ligado ao Hans por uma dívida lá da Primeira Guerra. O pai do Max salvou o Hans. E a ironia. Ele chega com Mein Kampf. Exato. O livro do Hitler, mas usado como disfarce para esconder mapa, chave, identidade falsa. É incrível essa subversão. É demais. E a relação que nasce ali no porão, entre o Max e a Liesel, é o coração do livro, né? Totalmente. Eles se conectam pelos pesadelos, ele com a culpa de ter sobrevivido, ela com a perda do irmão. E, claro, pelas palavras. As histórias que ele escreve para ela. O vigiador, a sacudidora de palavras. E ele escreve pintando por cima das páginas do Mein Kampf. Isso nossa, é muito forte. É transformar o ódio em história de amizade e de resistência. É a humanidade reescrevendo o horror, literalmente. A gente vê o Max lutando boxe imaginário contra o Hitler, o medo constante dele, a doença e os presentinhos que a Liesel leva para ele quando ele tá doente. Cada coisinha, uma pena, uma bola, a descrição de uma nuvem, é ela tentando manter ele ligado ao mundo, à vida. E o reencontro deles, anos depois, naquela marcha, é devastador. Ela tenta chegar perto e os dois apanham. A brutalidade quebrando aquela ligação construída no segredo. É terrível. E tem outra mulher importante nesses trechos. Ilsa Hermann, a mulher do prefeito. Tão silenciosa, triste. A Ilsa carrega a dor pela perda do filho Johann. A biblioteca dela vira um refúgio para Elísio. No começo, ela só deixa Elísio lela, depois começa a deixar a janela aberta. Um convite para Elísio continuar roubando livros. O assobiador, uma canção no escuro, dicionário. É uma dinâmica muito complexa. O roubo vira uma forma de comunicação entre elas. Uma mistura de culpa, luto, cumplicidade silenciosa. A carta que a Ilsa deixa para Elísio depois confirma isso. Essa mesma. E acaba contratando a Liesel para ler para ela. Depois eu vi ela lendo no abrigo, né? Exatamente. Ouviu a Liesel lendo O Assobiador para acalmar todo mundo durante o bombardeio. Aí a Frau Holtzapfel, desesperada por consolo, oferece café, parar de cuspir na porta em troca da leitura. Mostra de novo o poder da palavra da leitura como um alívio. Principalmente para ela que depois perde um filho em Stalingrado e o outro se suicida. Tudo isso reforça demais aquele tema central do livro, né? O poder das palavras e dos livros. Mas é um poder ambíguo. É uma faca de dois gumes o tempo todo. Tem as palavras que oprimem, a propaganda nazista, os discursos do Hitler, o próprio Mein Kampf, os xingamentos da Rosa, os gritos dos soldados. Mas, por outro lado, são as palavras que conectam, que curam, que resistem. O aprendizado da Liesel com Hans, a leitura que acalma nos pesadelos e nos abrigos. A amizade com o Max construída com histórias. O consolo para Frau Holtzapfel,
as histórias do Max e a própria escrita da Liesel no diário dela. Com certeza. Cada livro que a Liesel rouba marca uma fase. O Manual do Coveiro, Ligação com a Morte, Começo da Alfabetização. O Dar de Ombros, Da Fogueira, Desafio Consciente. Os livros da Ilsa, a relação complexa com a perda, a culpa. Os livros são mais que objetos ali. São salva-vidas, são poder pessoal, são rebeldia, no mundo que queria silenciar tudo. Esses trechos que a gente viu estão cheios de momentos que ficam na gente. A morte do Werner, a queima dos livros, o Hans dando pão, a Liesel lendo no abrigo. E o bombardeio final na Rua Himmel, a morte descrevendo como encontra o Hans e a Rosa. É contido, mas esmaga. E o momento em que a Liesel acha o Rudy nos escombros. E dá o beijo nele, finalmente. Nossa, é de uma tristeza. O fim da inocência ali, né? Um amor de criança reconhecido na hora da morte. A morte narra isso com uma melancolia que a gente sente. E depois, quase como um gesto de carinho, ela pega o livro que a Liesel estava escrevendo no porão, a história dela, a menina que roubava livros, de um caminhão de lixo. A história sobreviveu. Sim. E aquele vislumbre do reencontro dela com o Max, anos depois, dá uma nota de esperança, mesmo que agridoce, fecha um ciclo. Então, olhando para tudo isso, o que fica mais forte? Essa morte que narra, testemunha, quase cansada da nossa capacidade pro belo e pro horrível. A jornada da Liesel, achando força nas palavras no meio do terror, e essa dualidade humana, né? A crueldade lado a lado com a coragem e a compaixão de gente comum. Sim, gente como Hans, o Rudy, até a Rosa, do jeito dela. E, pra mim, acima de tudo, o poder das palavras. Palavras que podem destruir, como as de Hitler, mas que também podem construir pontes, curar, consolar e ser a maior resistência interna. As histórias que a gente conta, lê, escreve, elas afirmam nossa humanidade mesmo quando tudo parece negar. O que leva a gente para uma última pergunta, talvez. A morte diz que é assombrada pelos humanos. Vendo tudo isso nesses trechos, a maldade, a bondade, a sobrevivência e as palavras. Fica a questão, né? O que, afinal, torna a gente tão assustadoramente humano? Capaz de tanta coisa ruim e, ao mesmo tempo, de atos de amor tão luminosos. E que histórias, como a da Liesel, conseguem ecoar e ensinar algo sobre nós mesmos, muito depois que tudo acabou. O que será que sobrevive à morte de verdade?